Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 15 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E hoje continuaremos a nossa conversa com o professor, físico e pesquisador José Rachid Mohalen. Ele, que é especializado em mecânica clássica e quântica, é professor da UFMG desde 1981 e recentemente publicou seu primeiro livro científico, Mecânica Lagrangiana e Hamiltoniana, uma abordagem moderna com princípios básicos e tópicos adjacentes. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui. O tempo é quando você quiser. Para quem não conhece, o Rachid é formado em Física pela Unicamp, mestrado pela UFMG e doutorado pela USP e pós-doutorado na Universidade de Pisa, Itália. É professor da UFMG desde 1981, bolsista de produtividade em pesquisas do CNPq desde 1988 e foi chefe do departamento e coordenador do programa de pós-graduação em Física. Atua especialmente no ensino de mecânica clássica e mecânica quântica. É líder do grupo de laboratório de átomos e moléculas especiais, na área de pesquisa teórico-computacional de física atômica, molecular e astrofísica molecular. Bom, para você que nos ouve, vamos continuar a nossa conversa com Rachid e conhecer um pouco mais sobre as suas pesquisas e a sua área que ele tem realizado aqui no Departamento de Física. Professor, vamos começar falando sobre o projeto de pesquisa de efeitos isotópicos e não adiabáticos em moléculas leves, que tem colaboração com a Universidade de Hines e a Arizona. Explica pra gente o que são esses termos e o objetivo da pesquisa. Bom dia de novo. É o seguinte, como eu já comecei a explicar no episódio anterior, no meu departamento existe um grupo de estrutura eletrônica cujo interesse é mais, como o próprio nome diz, entender o comportamento da estrutura eletrônica de materiais, de moléculas, etc. O nível de precisão dos resultados obtidos em teoria na estrutura eletrônica ele é suficiente, por exemplo, para explicar a estrutura de matéria condensada, para explicar ligação química, mas ele não é suficiente para explicar resultados como de espectroscopia molecular e resultados importantes para a astrofísica, por exemplo, onde a gente precisa de precisão muito maior. E eu me interessei desde o começo da minha carreira de pesquisador, me interessei por esses problemas que vão além do que a gente chama de aproximação Born-Oppenheimer. Vou tentar explicar com um modelinho que eu acho que é razoável, que é imaginando uma molécula como sendo formada por uma pequena quantidade de núcleos que seriam, a gente poderia ver como as bolas de tamanhos diferentes e grandes, e os elétrons que seriam pontinhos de massa muito menor e em número muito maior também. Uma primeira maneira de abordar esse problema é pensar que esses elétrons eles veem os núcleos tão lentos que se poderia, então, imaginar esses núcleos com massa infinita e parados enquanto os elétrons estão se movimentando muito rapidamente. Essa é a aproximação de Born-Oppenheimer e que é usada na maioria dos cálculos de estrutura eletrônica normais. Embora não faça jus ao trabalho de Born-Oppenheimer, que é um trabalho muito mais completo do que isso. Um artigo publicado em 1927 quando se estava criando, na verdade criando não, mas a mecânica quântica já estava criada, mas estava fazendo as primeiras aplicações de mecânica quântica para explicar a ligação química e outras coisas. Então, se a gente passar para um outro nível de aproximação, que eu chamo de aproximação diabática, aliás, é conhecido assim na literatura, ainda existe um desacoplamento do movimento dos elétrons pequenininhos e dos núcleos, só que agora a gente não mais assume as massas dos núcleos como infinitas, eles não estão mais paradões. Então a gente pode
distinguir os núcleos pela sua massa. E aí entra a questão isotópica também, porque um isótopo de um mesmo elemento químico tem massas diferentes dos núcleos. Então aí a gente pode distinguir tanto núcleos de elementos diferentes quanto isótopos. E daí nós criamos no nosso laboratório uma abordagem em que a gente consegue fazer um tratamento nesse nível, que se chama de adiabático, em que a gente distingue as massas dos núcleos, embora ainda considere que eles têm movimentos independentes dos elétrons. Com isso, nós tivemos várias teses, muitos trabalhos publicados e, assim, na questão isotópica, por exemplo, a gente foi capaz de criar, e que é uma pesquisa hoje ainda em andamento, uma sonda isotópica que é como se fosse um dipolo elétrico que a gente pudesse passear em torno de uma molécula para estudar propriedades dessa molécula. O nosso método ele faz parte de um programa de cálculo internacional que chama-se MOCAS e, é claro, nós continuamos fazendo uso dele, como a gente vai ver falando sobre a questão do pósitron. O terceiro nível de aproximação seria o que a gente chama de não adiabático. Os movimentos desses núcleos pesados e dos elétrons levinhos e mais rapidinhos, eles não são mais independentes. Porque, na verdade, eles não são. Aí já é uma abordagem ainda mais avançada e mais precisa. E nós também criamos uma maneira de chegar nesses efeitos, de calcular esses efeitos, acrescentando à massa dos núcleos uma fração da massa dos elétrons, como se os núcleos do seu movimento arrastassem esse elétron, como se fosse um tipo de um vento, alguma coisa. Isso é o que a gente chama de efeitos não adiabáticos. E aí foi que a gente teve a oportunidade, como nós éramos o único grupo do mundo capaz de calcular essas coisas com generalidade, não em sistemas específicos, mas em qualquer molécula praticamente. Aí teve o interesse de um grupo, de um professor do Arizona, um professor da França. Nós nos juntamos, eles faziam cálculos naqueles níveis anteriores que eu falei, Born-Oppenheimer, adiabático, cálculos muito precisos, e a gente fazia as correções não adiabáticas, e com isso a gente conseguiu gerar listas de linhas de emissão muito importantes para a astrofísica, para a cosmologia, e que estão hoje num site, num banco de dados que se chama ExoMol. A gente publicou em revistas de astrofísica, mas eles estão também nesse banco de dados como as listas de linhas mais precisas que existem hoje para essas moléculas primordiais. Foram as primeiras moléculas que surgiram no universo. O LH+, que recentemente foi objeto de um experimento que é simplesmente o terceiro tripé que sustenta a teoria do Big Bang. O LH+, é a primeira molécula formada no universo. Ou a molécula de hidrogênio, os seus isotopólogos e LH e etc. Nós temos os cálculos mais precisos que existem para essas moléculas. Agora a gente vai falar um pouquinho desses pósitrons que você já chegou a comentar na sua resposta. Aí você tem essa pesquisa sobre os pósitrons e as interações deles com átomos e moléculas. Você podia explicar um pouquinho o que seriam esses pósitrons, o conceito e quais as aplicações dessa área de pesquisa? Ok. O pósitron é a antipartícula do elétron. Ele é uma partícula da antimatéria. E, obviamente, nós sabemos que o pósitron, na presença da matéria ordinária, ele deve se aniquilar, emitindo energia. Mas o tempo que o pósitron vive num estado específico, quântico, na verdade, que o par pósitron-elétron vive, 1 nanosegundo é suficiente para que no laboratório se observem estados de espalhamento, em que o pósitron é jogado sobre um alvo e é desviado, ou mesmo estados ligados de pósitron com átomos ou moléculas. Numa molécula, o pósitron lento, com energia muito baixa, ele pode excitar a molécula para um estado vibracional excitado e, portanto, ser capturado por ela, formando um estado ligado. Isso é observado em laboratório, apesar do tempo parecer muito pequeno.
o tempo de vida ele é muito grande em comparação com os outros tempos característicos de processos atômicos e moleculares. Então, é muito interessante porque a gente tem experimentos envolvendo o pósitron. Ele é emitido por uma fonte de sódio, uma transição radiativa, então existem fontes disponíveis, existem laboratórios estudando isso e a gente faz então a teoria desse processo. Uma das suas especialidades é a mecânica clássica e a mecânica quântica. Você poderia falar um pouco mais o que seria mecânica clássica, o que seria mecânica quântica, para quem não entende muito dessa área? Claro, vou tentar, porque a mecânica quântica a gente também não entende, a gente aceita. Complexo. É complexo, sem dúvida. Vou pensar o seguinte, vou falar da física clássica, um paradigma da física clássica. Imagine que a gente vai medir a temperatura da água de um riacho, alguma coisa assim. Nós podemos pegar um copo e colocar a água do riacho no copo e botar lá um termômetro e medir a temperatura. Essa vai ser uma medida, do ponto de vista experimental, muito ruim, porque a gente vai interagir com esse copo d'água, com a nossa mão, com a temperatura da nossa mão, o próprio termômetro. Então a gente não vai estar medindo exatamente o que queria medir. Mas na física clássica a gente tem assim, um paradigma da física clássica é de que a gente pode melhorar isso infinitamente. Isso é, aí como que eu melhoraria isso? Eu pegaria um balde ao invés de um copo d'água, aí a minha perturbação já seria menor, mas eu poderia pegar um tanque, poderia pegar uma piscina com a água e cada vez eu iria diminuindo a minha interferência com o termômetro, etc., estaria tendendo a medir a temperatura real daquela água. Isso, a física clássica é assim. Na mecânica clássica, a gente tem o paradigma correspondente, que a gente imagina que a gente pode observar a trajetória de um corpo no espaço ou de uma partícula com a precisão infinita. Isso é o que chama-se determinismo clássico. E a segunda lei de Newton nos diz exatamente isso, que se a gente souber informações que a gente chama de condições iniciais, a gente pode determinar a posição desse corpo em qualquer instante posterior. Na quântica isso não é possível, mas o que significa? O universo é separado em quântica e clássica? Claro que não. A teoria quântica é a teoria mais geral de tudo, só que no nosso mundo a gente não observa esses fenômenos, porque eles só aparecem no mundo microscópico, né? Nós observamos os fenômenos correspondentes para massas grandes dos corpos que a gente está estudando. Mas quando a gente vai para o mundo subatômico, a gente vê que as coisas não funcionam assim, e as perturbações que são feitas na hora de medir, elas alteram o comportamento do sistema que a gente está medindo. Então, de cara, a teoria quântica ela não é mais uma teoria onde a gente pode separar a medição da quantidade que a gente está medindo. Essa teoria tem que misturar as duas coisas. Uma outra característica é que, por exemplo, entre duas medições que a gente está fazendo, o sistema ele pode evoluir de uma forma muito diferente do que a gente imagina que seja na física clássica. O sistema pode estar em uma quantidade muito grande de estados diferentes, com probabilidades de estar em qualquer desses estados. Aí a gente compara com a história do gato, do Schrödinger. Acho que todo mundo já ouviu falar que o gato está dentro de uma caixa e tem lá uma substância que pode matar o gato e a gente não sabe se o gato está morto ou vivo. Na verdade, do ponto de vista quântico, o gato não vai estar necessariamente nem morto nem vivo, ele vai estar um morto-vivo ou alguma coisa assim. E a gente só vai saber abrindo a caixa, que a gente pode comparar com o processo de fazer uma medida. Entre duas medidas, o sistema pode estar, digamos que seja uma trajetória. Ele pode ter uma trajetória qualquer que ligue esses dois pontos que a gente mede, com probabilidades diferentes. Ela passa a ser uma teoria probabilística, não mais uma teoria determinística no sentido da mecânica clássica. Essa é a diferença. Existem, assim, enquanto a gente não
não interage com o sistema, ele tem um comportamento muito estranho mesmo, muito diferente do que acontece no nosso dia a dia, em que a gente lida ou observa praticamente fenômenos clássicos. Por outro lado, a estrutura formal da mecânica clássica ela é fundamental para a gente estudar a própria mecânica quântica. A gente modela as coisas no universo de acordo com o que a gente vê funcionando. A construção da física em geral ela é indutiva, ela não é dedutiva. E a gente constrói a teoria quântica a partir da teoria clássica, embora a teoria clássica seja caso especial da teoria quântica. É assim que a física funciona. Então, a mecânica clássica, que é o estudo dos movimentos, dos corpos, das partículas, ela é fundamental, a gente aprender a mecânica clássica é fundamental para poder desenvolver e entender, ou dentro do possível, entender, entre aspas, né, o comportamento quântico. Por isso a quântica acaba sendo mais difícil de entender, né? A gente não consegue visualizar tão facilmente. Com certeza, eu digo que a gente não entende, a gente se acostuma. E finalizando essa parte de pesquisas e especialidades, vamos conversar um pouco mais sobre o seu livro, Mecânica Lagrangiana e Hamiltoniana, uma abordagem moderna com princípios básicos e tópicos adjacentes. Para quem não ouviu o episódio passado, ainda dá tempo de ouvir, o Rashid nos contou um pouco sobre o processo de escrever o livro. Agora, professor, queria que você falasse um pouquinho sobre o conteúdo do livro, do que ele se trata. Os livros tradicionais de mecânica analítica é um resumo desse título aí. Ela trata da mecânica lagrangiana e hamiltoniana. Os livros tradicionais, eles são excelentes em vários aspectos, mas, na minha opinião, eles têm alguns defeitos. Um dos defeitos é tratar a mecânica lagrangiana como se fosse um equivalente à mecânica newtoniana, que gera os mesmos resultados, só que com um tratamento matemático que permite a gente se livrar dos vínculos, chamados constraints em inglês, e tratar problemas que são difíceis da mecânica newtoniana. Mas isso não é verdade. Quando a gente assume o princípio de Hamilton, que está por trás da teoria lagrangiana, como um princípio mais, talvez hoje se pensa que seja o princípio mais geral da natureza, ou da física, melhor dizendo, a gente está indo muito além da mecânica newtoniana, muito além. A gente trata de fenômenos relativísticos, a gente trata de teoria de campos dessa maneira. Então, o primeiro capítulo do meu livro não assume uma equivalência entre a mecânica lagrangiana e a mecânica newtoniana, muito pelo contrário, a gente assume que... aí eu tenho que falar de uma outra coisa. Nos livros também, a lagrangiana é apresentada como sendo energia cinética menos a energia potencial. E os outros tipos de lagrangiana que aparecem seriam curiosidades. E isso não é correto. O primeiro capítulo do meu livro eu nem uso essa expressão energia cinética menos energia potencial. A gente procura a forma da lagrangiana para o sistema que a gente quer estudar através de um processo que é uma mistura de conhecimento de simetrias, de espaço-tempo, simetrias presentes no sistema que a gente está estudando, mas também um processo de indução, de adivinhação. É como se a lagrangiana fosse adivinhada, entre aspas, e aí, se a gente fez a adivinhação correta, o princípio de Hamilton vai nos levar à descrição correta do movimento do sistema que a gente está estudando. Isso é muito além da mecânica newtoniana. E, então, esse é um guia. Isso é uma ideia guia que eu segui para o meu livro. Eu só trato da equivalente da mecânica lagrangiana no segundo capítulo e também faço um tratamento de teoria de campos, onde definitivamente a lagrangiana não tem essa expressão conhecida. Bom, desses tópicos que diferenciam o meu livro e que justificam o subtítulo, eu chamaria atenção para a invariância galileana dentro da teoria de Lagrange, a relação entre vínculos móveis e referenciais acelerados, que gera muitas dúvidas para os estudantes, normalmente. O entendimento semi-quantitativo ou mais qualitativo do tema invariantes adiabáticos, que é um tema muito difícil para o estudante também.
E uma coisa que entusiasmou a editora quando eu mandei o projeto do livro para lá, que seria, já que a teoria lagrangiana contém a teoria newtoniana, onde que a gente identifica as 3 leis de Newton, não só a segunda lei, mas as 3 leis de Newton dentro da teoria. Esses são os 4 pontos mais importantes, não são os únicos em que eu tentei uma abordagem diferenciada, mas são os 4 pontos mais importantes do livro. E lembrando que a gente deixou o link do livro aqui no box de informações para quem tiver interesse. Agora, como a gente já conhece bem suas pesquisas, sua trajetória, a gente queria que você deixasse alguma dica para quem quer trilhar o mesmo caminho que o seu. É uma dica que às vezes as pessoas não gostam de ouvir, não, mas eu acho importantíssimo para o cientista, que é o seguinte: a natureza não dá a menor bola para o que a gente quer e para o que a gente crê. A natureza funciona do jeito que ela funciona hoje, antes do ser humano existir na Terra, e a gente supõe que, mesmo que a gente desapareça, que eu espero que não, a gente supõe que vai continuar assim. A gente tem indicações disso quando a gente olha uma binária, por exemplo, uma estrela binária, muito distante, digamos, milhões de anos-luz, nós estamos olhando para o passado. E lá as leis de Newton estavam funcionando direitinho antes dos átomos que formaram o corpo do Newton estarem aqui presentes aqui ao redor da Terra. Então a ideia é muito importante que um cientista aprenda isso. Não adianta ele querer, não adianta ele rezar, e sim ele tem que entender que a natureza tem as suas leis e que essas leis são, vamos dizer assim, estáveis e são determinantes de como as coisas funcionam, a gente querendo ou não. Bom, agora a gente vai passar para o bate-bola e eu vou te perguntar, aí você me responde, tá? Uhum. Livro preferido? O melhor escritor para mim de todos os tempos é Dostoiévski, adoro os livros dele. Muito bom. Mas se eu fosse escolher um livro que eu gostaria de ter escrito, é O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. E do Dostoiévski, qual que é o seu preferido? São 2, o Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, são fantásticos. Música? Música, eu sou fanático por ópera, fanático mesmo de arrepiar, mas eu sou assim bem eclético, digamos. Eu gosto de música boa, gosto de rock progressivo, que foi a música que se marcou minha juventude. Gosto muito de música brasileira, Milton Nascimento, sou fanático por ele, o Clube da Esquina, acho que é o melhor álbum que existe. Mas gosto também da música sertaneja antiga, não atual, com certeza. E assim, sendo música boa, acho que eu aceito quase tudo. Filme? Não sei se vocês conhecem Navigator, é um filme neozelandês fantástico. Nunca ouvi falar. Agora pergunta polêmica. Time preferido? Time preferido. Eu costumava ser santista, mas ultimamente a cultura do futebol está tão desagradável que eu já não ligo mais não. Tanto que meu time caiu para a segunda divisão e eu não estou nem aí. O que você gosta de fazer nas horas vagas? Horas vagas. Eu gosto muito de fazenda, de mato. Gosto muito de ler. Gosto de namorar. Gosto de viajar também. Viajar, claro. Viajar é maravilhoso. Muito bom. Tem algo que ainda não conquistou e quer conquistar? No campo acadêmico, sim. Eu quero fazer um 3º livro, que seria, assim, esperançosamente, seria um livro que ensinasse às pessoas leigas essas ideias que eu já falei alguma coisa aqui, de que a gente, quando faz ciência, a gente não tem opção, não é uma opção política, nem uma opção ideológica. A gente faz ciência do único jeito que a ciência pode ser feita, que é observando a natureza. Eu já tenho um rascunho disso, um título provisório também, que seria algo do tipo Em que creem os cientistas, assim, parodiando um livro do Humberto Eco também, que é Em que creem os que não creem. Eu gostaria muito de publicar esse livro, sim. E fora da academia, meu sonho que eu já estou tentando realizar, é ter minha fazenda e no sul de Minas, que é um lugar mais frio do que aqui
em Belo Horizonte e partir para um tipo de vida diferente, mas nunca largando as questões acadêmicas, filosóficas e científicas. Não. Bom, Rashid, a gente queria agradecer você mais uma vez por ter aceitado conversar conosco. A sua trajetória é muito bonita, são muitos anos dedicados à área da física, a ensinar a mecânica clássica e a mecânica quântica. E para terminar, você tem alguma consideração final, alguma coisa que a gente não te perguntou e tu queria ressaltar? É algo que eu já resvalei, essa filosofia que eu aprendi numa palestra do professor Toledo Pisa da USP e que assim esclareceu muito para mim essas questões que a gente vive discutindo aqui, o nosso trabalho aqui é o aprendizado constante, não o aprendizado só do estudante, a gente transmitir só coisas que já estão nos livros, transmitir para o estudante, mas é o aprendizado constante nosso também, de professores, e todas as pessoas, toda essa malta de pessoas que nós temos aqui, fazendo a mesma coisa, aprendendo e transmitindo um aprendizado novo, porque é assim que a gente vai fazer o nosso trabalho com excelência. Agora, queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. Estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e terá a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcast_UFMG. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Vitória Amaral e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Trabalhos técnicos Alice Andrada.